Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, que a graça de Deus esteja sempre e constante junto com você, junto com a sua família e aqueles que lhe rodeiam, amém? Eu sou William Toledo, você está no podcast Falando de Deus. Nós estamos aprendendo sobre o livro Homem ao Máximo e estamos aí no nosso 6º dia de aprendizado desse livro. Esse livro foi escrito por Edwin Lewis Cole, um americano, né? É um best-seller, ou seja, um livro com mais de 1 milhão de vendagens a nível mundial, e esse homem é um especialista em hombridade, em ministrar para homens. Esse escritor é um escritor muito conhecido internacionalmente justamente por ministrar a palavra de Deus para homens, um homem abençoado por Deus, direcionado pela palavra de Deus a ministrar a homens. E você vê que esse livro foi escrito na década de 80. Então, um livro essencial para as nossas vidas no sentido de nos orientar acerca da palavra. Como nós já dissemos, a palavra é o cerne. O livro apenas coleta dados da palavra de Deus e nos coloca ali a nível de entendimento. É uma pregação. Eu costumo dizer que todos nós devemos ter mentores na nossa vida. O nosso principal mentor é Jesus. É quem nos mentoria a nível de excelência, a nível de foco. Mas nós precisamos sempre estar envoltos, ou seja, próximos de pessoas melhores do que nós. Porque se você está perto de pessoas, sempre perto, você sempre no meio que você vive, você é quem tem mais conhecimento, você sempre está cedendo, você não está aprendendo. E a gente precisa de aprender a todo momento. Buscar pessoas que tenham mais conhecimento do que a gente. Estar perto dessas pessoas, entender o que elas fazem, ver como elas agem, sermos realmente, buscar nelas aquilo que nós não temos e aprender para a gente passar para o próximo. Ou seja, nós somos fontes. Nós estamos transmitindo a palavra de Deus através dos nossos exemplos e da nossa vida. E esse é o tema que nós vamos falar hoje, só que isso muito voltado dentro do nosso lar. O que é ser um sacerdote? O tema de hoje é sacerdote do meu lar. Você é um sacerdote do seu lar? Na sua casa existe um sacerdote? Sim, era para ser você. Se não é, era para ser você. Se é, parabéns por exercer esse sacerdócio, essa ordenança que Deus deu na sua vida. O que é ser um sacerdote? O sacerdote não é somente aquela pessoa que cuida do templo, né? No Antigo Testamento, o sacerdote era a única pessoa incumbida para poder levar as adorações ao trono do Pai, né? O sacerdote era quem poderia levar os sacrifícios, era a pessoa que estava mais ligada à adoração do templo. Quem inclusive trazia as mensagens de Deus e levava para o povo. E assim funcionava. O sacerdote hoje, ele tem não somente o papel do padre, do pastor, de um líder religioso. O sacerdote hoje, ele tem um papel tremendo dentro da sua casa. Porque Jesus nos deu essa liberdade. Jesus nos trouxe esse potencial de sermos líderes pelo exemplo, líderes pela adoração. Nós temos um poder dado por Deus a nós que a mulher não tem, que o seu filho não tem, que o seu amigo, padre ou pastor não tem. Você tem um poder diferenciado dentro da sua casa que você não sabe o tamanho desse poder que Deus te deu. Vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios, no capítulo 5, no versículo 23, para a gente nortear o nosso aprendizado a partir da palavra de Deus. Efésios, capítulo 5, versículo 23, nos traz o seguinte: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Amém? Muito importante o entendimento dessa palavra. O marido é a cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Se você é um homem sábio, um homem, assim como nós aprendemos no capítulo anterior, que tem a hombridade no seu perfil e no seu caráter, é um líder, uma pessoa afetuosa, uma pessoa que escuta, uma pessoa que sabe compreender, equilibrada e firme no sentido de tomar decisões, você tem o perfil de um sacerdote. Você tem como exercer dentro da sua casa o potencial sacerdotal que Deus te deu. Isso não está ligado a vestimenta, não está ligado a tempo na presença de Deus, não está ligado a ser um religioso. Isso está ligado a entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele e deixar ele fazer tudo.
Jesus, no momento que você aceita essa incumbência, no momento que você se casa, no momento que você tem um filho, no momento que você exerce no seu lar o papel de homem, você tem o perfil de um sacerdote a ser exercido. Você só não aplica se você não quiser. E a primeira ordenança de aplicação desse perfil de sacerdote no seu lar é a oração. Você, homem, tem um poder de oração magnífico na sua vida. Eu vou te trazer um exemplo, um testemunho próprio meu, que nos ensina como isso funciona. Minha filha tinha 3 anos de idade e ela tinha muita dificuldade para dormir à noite. Muita dificuldade para dormir à noite. E ela acordava de madrugada constantemente e eu não tinha esse entendimento ainda na minha vida e nós não sabíamos o que fazer. Em determinado momento eu comentei isso com um pastor amigo meu, que também tinha uma filha da mesma idade, no comentário, minha filha não dorme bem, à noite a gente acaba acordando muitas vezes, eu fico cansado. Eu falei assim, rapaz, ele perguntou com muita sabedoria, me perguntou, o que está acontecendo? Eu falei assim, ela não dorme bem e ela acorda às vezes chorando muito e dorme de novo. Inclusive, aí me lembrei de um fato e contei para ele, inclusive um dia ela acordou dizendo que teve um sonho comigo, uma menina de 3 anos, né? E teve um sonho comigo, papai, sonhei com você e sonhei que tinha um homem arrancando a sua cabeça. Aquilo me chocou, porque nós na nossa casa não tínhamos práticas de ver filmes agressivos na presença dela naquela época. Não víamos, né? Não assistíamos e não deixávamos ela assistir isso. E isso foi algo que me chamou muita atenção. E aí o pastor falou assim, tem algo espiritual acontecendo na sua casa. Aí eu falei assim, poxa, o que é, pastor? Eu falei assim, existe um poder que você tem que só você pode exercer ele no seu lar. Não adianta eu ir lá. Você, conhecedor da palavra, tem como você exercer esse poder. À noite, só você, quando a sua esposa estiver dormindo, quando a sua filha estiver dormindo, ajoelhe-se na cama dela, coloque suas mãos sobre a cabeça dela e faça uma oração de libertação sobre a vida dela. Peça para que os anjos do Senhor acampem naquele quarto, naquele local, naquela casa. Visite toda a sua casa e ore por ela. Exerça o papel de sacerdote que Deus te deu e o poder que você tem. E veja a ação de Deus. E assim foi feito. Naquela mesma noite, eu fui para minha casa, esperei a noite chegar, não falei nada com a minha esposa, deixei elas dormirem e fui orar. Orei, impus as mãos sobre a cabeça da minha filha, orei no quarto dela, orei nos cômodos da casa, não acordei ninguém, dormi e perguntei para ela no outro dia, dormiu bem? Dormi bem. E a partir daquele dia, nunca mais a minha filha teve esse tipo de sonho à noite e não acordou mais nessa forma, constantemente desesperada, aflita, sonhando, tendo sonhos controversos. E eu permaneci em oração na vida dela. Permaneci em oração na vida dela para que isso não voltasse a acontecer. Ou seja, meus irmãos, existe um mundo espiritual que nós não temos noção do que acontece nesse mundo. E o inimigo está trabalhando na mente da sua família se você não estiver de guarda. A sentinela, você tem que estar de guarda. Você tem o poder na sua mão de influenciar a qualidade de vida da sua família a partir da sua oração. Inclusive, de abençoar o esposo da sua filha de 3 anos de idade. A esposa do seu filho de 3 anos de idade. Se você já começar a orar por eles. Se você já começar a colocar o matrimônio deles na mão de Deus. A influência que Deus pode estar fazendo na vida deles. Você não tem condição. E aí entra a visão que nós não temos condição de converter as pessoas. É o Espírito Santo que faz. Mas como sacerdotes do nosso lar, nós temos condição de pedir proteção para a nossa família. Pedir que Deus guarde o nosso lar, guarde a nossa casa. E aí eu vou trazer uma outra reflexão para as esposas, porque muitas mulheres às vezes podem estar escutando esse áudio e pensando, mas é só para homem. Mas o meu marido não é convertido, o meu marido ainda não conheceu a palavra de Deus. Eu conheço a palavra de Deus, mas ele não conhece. Ele não tem a palavra de Deus ainda no coração dele. Como é que eu faço? Como é que eu posso fazer para apresentar a palavra de Deus para o meu marido? 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. O que a palavra diz? Você, mulher,
que cuida e zela pelo seu marido, cuida e zela pela sua casa, e que não tem um esposo hoje conhecedor da palavra de Deus, que pode exercer o sacerdócio no seu lar. Você pode substituir ele? Não, não pode. Mas você pode influenciar ele. Pela sua postura, pelo seu exercício da fé, não pelas concordâncias, mas pela postura que você tem, não pelo falar. O falar, se não for da vontade do Espírito Santo, ele irrita e ele não trabalha a conversão da outra parte. Você vai obrigar o seu marido na igreja, você vai obrigar o seu marido a fazer o que ele não quer. Ele vai fazer para te agradar e não vai fazer pelo Espírito. Eu digo porque eu sou homem, eu já passei por isso. Se não fosse o Espírito Santo me convidar a entrar na presença dele, sendo influenciado pelas orações da minha esposa, eu não teria me convertido. Foi a minha esposa que ajoelhou o seu joelho com os seus exemplos. A partir daí, eu comecei a ver a atitude dela mudando e o Espírito Santo encontrou no meu coração abertura para ele agir. E a conversão começou a acontecer. Mas a oração dela, a influência na atitude dela, começou a mudar isso. Não adianta você acusar o seu marido do que ele não faz. Você tem que influenciar pelas suas atitudes. São as suas atitudes que vão influenciar a ação dele. A partir daí, ele vai começar a ser movido pelo Espírito Santo e no tempo e no formato de Deus, as coisas vão acontecer. Ele não pode ver você chegar da igreja e o caos está instalado. Você chegar da igreja irritada, você chegar da igreja tensa, você chegar da igreja criticando porque ele não lavou a cozinha. Não, você tem que chegar na bênção, na paz, influenciar que aquele ambiente que você foi está trazendo paz para sua casa, está trazendo harmonia para o seu lar. Não confrontar seu marido, não jogar na cara dele os pecados que ele pratica, porque ele às vezes não tem consciência disso. Ele não é um coitado por isso, mas ele não tem consciência muitas vezes do que ele está fazendo. Você sim, como uma mulher espiritual, como uma mulher que realmente busca a presença de Deus dentro do seu lar e na sua casa, esteja desenvolvendo ali a sabedoria da presença de Deus e exercendo. Em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 1 e 2, diz o seguinte: esposas, acomodem-se aos planos dos seus maridos, porque assim, se eles se recusarem a prestar atenção quando vocês lhe falarem a respeito do Senhor, serão ganhos pelo comportamento respeitoso e puro de vocês. A vida piedosa de vocês lhes fará melhor do que quaisquer palavras. Uma vida piedosa, uma vida não é uma vida de sofrimento, meu irmão, minha irmã. Isso é para você, uma palavra diretamente para as mulheres. Não é uma vida de sofrimento. É uma vida de piedade em Deus, porque Deus vai movimentar, Deus vai lutar a batalha por você, mas se você pecar com a murmuração, pecar com a agressão, pecar com a afronta, não tem como. Não tem como você conseguir movimentar o outro lado. Aí ele que vai ter que ser convertido para te converter de novo. Então não funciona. Nós influenciamos pelos nossos atos, não praticando aquilo, o pecado que ele pratica, não sentando na roda dos escarnecedores que ele senta, não indo aonde ele vai no sentido de ir, ele vai entender. Fala assim, opa, peraí, se minha esposa não quer ir, sinal que eu também não posso ir. E aí você orando, e aí você vai dentro da sua casa, você vai influenciando ele com a oração. Então, ou seja, para que ele seja sacerdote do seu lar, você precisa de lutar pela vida dele. Mas não seja líder no seu lar em cima do seu marido, porque a liderança de Deus foi dada por Deus. O homem é o cabeça da sua mulher e Cristo é o cabeça da igreja. Então, ou seja, nós temos que respeitar isso. E se você escolheu casar com um homem que não tinha esse conceito, você já conhecia esse padrão dele. E agora você tem que lutar pela vida dele. Porque a vida dele vai ser ganha por você e é você que vai trabalhar na mudança de mente, na mudança de comportamento através da sua oração. É tirar o calo da língua, o calo da garganta e colocar o calo no joelho. Porque aí a coisa vai mudar. Porque quem fala demais irrita, não vai trazer nenhuma bênção e nenhuma palavra de mudança. Mas a oração e o Espírito Santo quebranta, muda, transforma tudo. E a partir da vontade dele é que a ação é feita. Amém? Palavra de confronto, palavra que não é fácil, mas é uma palavra para se exercitar. É uma palavra para começar a ser praticada e não para ser apenas sentida. É a prática que vai gerar essa mudança, é a prática que vai gerar essa transformação dentro do seu lar. Mas
Mas agora eu vou voltar para os homens. Então nós falamos da ideia do homem, do que é ser sacerdote. Explicamos uma mulher que tem essa dificuldade, porque não tem esse homem com a visão cristã dentro da sua casa e gostaria que tivesse, que ela não pode exercer essa função dele, mas que ela é ajudadora e transformadora da vida desse homem através da oração e dos exemplos, não do muito falar, mas sim do praticar. E aí nós vamos voltar agora para a vida desse homem que tem esse poder de exercer esse sacerdócio no seu lar, tem esse poder de trabalhar, né? Dentro da sua casa, dentro do seu lar, esse ministério que Deus nos traz, que Deus ele trabalha para nós, nos dando todo esse potencial. E quando eu falo que existe esse potencial, não é só também dentro da sua casa. Um homem, quando ele é sacerdote, e aí vem, né, infelizmente isso acontece, muitos religiosos, ou seja, pessoas que têm práticas constantes dentro da igreja, dentro da sua eclésia, ou seja, daquele ambiente religioso, não exerce o seu sacerdócio no lar. Às vezes a sua esposa, a sua filha está ouvindo uma pregação, ouvindo uma palavra sua, ouvindo alguém dizer, ou você pratica algum serviço na igreja e você acha que você já está fazendo o seu papel de ministro, sendo um exemplo para o seu filho dentro da igreja. É pouco. Deus nos deu uma liderança específica, liderança sobre as nossas esposas, as nossas mulheres. Não é para que elas sejam submetidas a uma ação de não ter opinião. As mulheres são submissas a nós no sentido de ter a mesma missão. Elas não são submissas a não ter a opinião delas. Nós temos que ouvi-las, porque elas são bênção na nossa vida. E por isso você, sacerdote, que ora na igreja, tem que convidar a sua esposa para orar em casa. Para orar, para ajoelhar, você, sua esposa, filhos, ajoelhem à noite, ajoelhem de manhã, orem, cada um coloque em suas petições. Você tem que convidar a sua família para fazer isso. É você que tem que chamar a sua filha, seu filho, para ir na escola dominical. Não a sua esposa esperar que a sua esposa tome as decisões, colocar isso, terceirizar isso para as mãos dela. É a sua atitude de levar e trazer, é a sua atitude de ministrar a palavra, é a sua atitude de convidar para uma oração, é a sua atitude de fazer todo mundo sentar na mesa e tirar o celular da mão, é a sua atitude de tirar o prato da mão e ficar na frente da televisão, é a sua atitude de mudar o comportamento dos canais e do que é visto na TV, é a sua atitude de influenciar a sua família em princípios de vida que vão nortear isso para a vida inteira. Não é da igreja. A igreja complementa. Ela traz o conhecimento da palavra, mas a prática da liderança é sua, no individual. Sendo um líder afetuoso, equilibrado e não deixando de ser firme no seu posicionamento em Deus. Tenha sabedoria, meu irmão. Tenha sabedoria da palavra de Deus. Não tome decisões próprias. Tome decisões na palavra. Tome decisões na palavra, porque você vai conseguir orientar e direcionar a sua família no caminho certo. E todos aqueles que estiverem em contato com você serão naturalmente influenciados pela sua postura, pelo seu caráter, semelhante a quem? A Cristo, porque eles vão ver Cristo através da sua vida. Isso é ser um sacerdote do lar. Essas são as atribuições de um sacerdote. É assim que um sacerdote deve se comportar. Devemos sempre buscar esse papel. Por quê? Porque é algo que naturalmente vai trazer bons frutos para nossos filhos, para nossa esposa, uma vida relacional, uma vida onde você vai praticar o amor, você vai amar as pessoas não por impor um caminho a elas, mas sim por direcionar uma atitude através de uma liderança afetuosa, equilibrada dentro do seu lar. É assim que tem que ser. Amém? Glória a Deus. Eu vou te fazer uma perguntinha agora clássica e básica para você refletir sobre ela. Há um sacerdote na sua casa? Quem é esse sacerdote? Reflita sobre isso. Se você, mulher, você, homem, respondam essa pergunta no interior de vocês e vamos orar a Deus por isso. Se há, que Deus dê força para que continue sendo e praticando esse sacerdócio dentro do seu lar, com todas essas atribuições que nós comentamos aqui. Se não há, que Deus envie, que Deus coloque, que Deus determine que esse sacerdote seja renascido e implantado dentro do seu lar, para que haja ali um controle soberano da vontade de Deus, levantando muros e proteções espirituais dentro da sua casa. Amém? Então vamos orar. Se você puder, feche seus olhos onde você estiver e leve seu pensamento comigo a Deus, para que nós possamos conversar com o Pai.
Senhor, é maravilhoso, mais uma vez, podermos aprender da sua palavra e entender que dentro do preceito da família, o Senhor tem um cuidado especial e um carinho de organização espiritual, aonde já deixou determinado nas Escrituras, Pai, durante a jornada desses 40 homens que escreveram os 66 livros da Bíblia. Em várias passagens nós temos ensinamento de como cuidar da nossa casa, como zelar pelo nosso lar, a obrigação e a responsabilidade de sermos sacerdotes e não terceirizar esse sacerdócio para a igreja, para a esposa, para o pastor, para qualquer líder religioso. Nós devemos exercer esse sacerdócio com amor, com carinho, com afeto e com firmeza. Nisso, Pai, eu venho agradecer por esses homens que hoje exercem esse ministério, esse primeiro ministério. Agradecer e pedir força para que eles continuem, Senhor, lutando espiritualmente para essa jornada que a todo dia se renova e que precisa desse cuidado e desse carinho espiritual, guardando a sua família, para que essas famílias sejam guardadas em Ti, direcionadas em Ti. Oro também, Pai, por essa esposa que pede forças e vigor e estratégias, ó Pai, para que seu marido possa se encontrar e ser direcionado nos caminhos de Deus, para que seu marido possa experimentar o quão bom e agradável é viver em comunhão com o Senhor e debaixo dessa paz que excede todo entendimento. Que esse lar, ó Pai, possa ter esse sacerdote, que esse sacerdote exerça o seu papel e seja capacitado por Ti no exercício da sua palavra. Que nós possamos, ó Pai, ver nessa família uma família restaurada, uma família, ó Pai, convertida por Ti a partir da influência dessa mulher que ora, que dobra seu joelho, que busca, Senhor, as suas orientações e não segue, ó Pai, a qualquer vento de doutrina que possa querer influenciar negativamente. Dê força a esse homem, Pai, que busca se posicionar também na sua presença, que quer praticar e aplicar esse sacerdócio no seu lar. Exerça, Senhor, sobre essa família a sua graça. É o que nós te pedimos hoje, pelo sangue de Jesus Cristo que foi derramado no Calvário e pela nossa salvação. Nós, ó Pai, te agradecemos e honramos o seu nome. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, que essa palavra de confronto encontre morada no seu coração e possa mudar o seu lar. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém? Que a graça de Deus continue sobre nós, superabundando e nos protegendo, nos guardando de todo mal, de todos os leões, os devoradores que a todo momento tentam nos afligir. Mas o Senhor é maior para nos proteger e que nenhum osso dos nossos corpos sejam quebrados a partir da sua proteção. É assim que a palavra diz no seu salmo. Então, que o Senhor nos abençoe e amanhã nós voltamos a falar aqui no nosso podcast Falando de Deus. Um grande abraço e até lá!